Air Hockey. Esta é a parte 3 da playlist Air Hockey. Nesse vídeo mostrarei a inclusão de novas funcionalidades para desenho. Vamos dar uma olhada no histórico dos commits relacionado à parte 3. Foi feita a modificação no arquivo .gitignore. Agora o git ignora arquivos.core. Meu sistema operacional gera arquivos.core quando ocorrem falhas de segmentação da aplicação, e esse arquivo pode ser ignorado pelo Git. O arquivo binário de saída foi renomeado para Air Hockey e também será ignorado. Foi criado um arquivo no diretório doc para listar as mudanças. Isso auxiliará quem acompanha a playlist para ter uma macro ideia do que ocorreu neste ponto do projeto. Vemos uma parte importante: leitura do guia de transição de SDL 1.2 para 2.0. Ler a documentação é essencial. Sempre faça leitura da documentação. Não lê-la geralmente implica em criar armadilhas para si mesmo. Também vemos a inclusão de um item chamado renderizador. Ao fazer a análise dos objetos necessários para a aplicação Air Hockey, seria fácil identificar objetos como campo, placar, bola, jogadores, etc. Entretanto, também existem os objetos implícitos ou objetos auxiliares. Esses objetos são criados para auxiliar a estrutura da aplicação. O renderizador é este caso. Observe a documentação da biblioteca STL2. Lá vemos funções como drawPoint, drawLine, drawRect. Todas essas primitivas possuem o SDL Renderer em comum. Portanto, é interessante criar um renderizador para fazer as rotinas de desenho. Um objeto é um componente de software que junta dados com ações, ou em termos de alguns documentos sobre orientação a objetos, estados e comportamentos. Criar uma classe renderizador me permitirá organizar em um mesmo bloco de códigos os dados necessários para desenho, assim como as ações que estarão disponíveis para fazer aqueles desenhos. Implementar um renderizador em sua totalidade seria uma possibilidade, porém uma das premissas de meu projeto foi criar objetos auxiliares com as funções necessárias e só programarei o que for necessário para aquela etapa. Observe a função SDL Render drawRect. Ela executa uma ação, seus parâmetros são um renderer e um rect. Essa ação está separada de seus dados, pois este é um paradigma diferente de programação. A função neste modelo é o ponto de junção dos dados com a ação. Você poderá passar diferentes renderizadores e diferentes rects para a função drawRect. Em minha aplicação, meu renderizador será um objeto, e diferente da função SDL Render drawRect, ele unirá as ações de desenho com os dados necessários para fazê-los. Cada objeto renderizador terá sua função membro desenhar retângulo. Quando disse a palavra invólucro no vídeo anterior, era a isso que eu estava me referindo: reorganizar esses dados e ações em dados membros e funções membros ou métodos. Vamos voltar ao histórico. Adicionei uma imagem provisória de um campo. Não perdi tempo fazendo uma arte elaborada. Nesta etapa, é apenas uma imagem de teste para verificar o funcionamento do meu código. Foi deletado mais um arquivo. Outra mudança foi o Makefile. Agora utilizei o recurso de dependências. Assim, só ocorrerá a criação dos códigos objetos dos arquivos fontes que eu editar. Resumindo, não compilarei toda a aplicação a cada execução do make. Só compilarei o necessário. Isso me salvará tempo. No arquivo ambiente.cpp, fiz a inclusão de um comentário mínimo. A razão de não estar documentando o código de maneira descritiva é por estar fazendo experimentos sobre como o ambiente funciona. Do que me adiantará fazer imensos comentários se o código não funcionar ao final do experimento?
A classe imagem foi alterada. Ela não possui mais funções membros para desenho. No arquivo main, vemos uma mudança significativa. Agora a classe imagem apenas armazenará a imagem. A rotina de desenho foi transferida para o renderizador. Ainda vemos a presença de chamadas SDL no arquivo main.cpp. Meu objetivo é eliminar todas essas chamadas através da criação de objetos que escondam as complexidades da SDL. Isso será alterado nas próximas etapas. Nesta etapa, decidi que a classe renderizador será a classe responsável pelo desenho das primitivas na minha aplicação. Vemos que meu objetivo foi a criação de desenhos e construir a estrutura necessária. Minha necessidade era apresentar desenhos em tela. Vamos dar uma olhada no meu diagrama de classes. Ele ainda é o mesmo da etapa anterior. Ele será alterado em uma próxima etapa, afinal é importante manter a coerência da documentação com o código. No terminal, já estou na parte 3, no terceiro commit. Utilizei os mesmos comandos do vídeo anterior. Vamos executar o make neste repositório. Repare que todo o conteúdo foi compilado. Vou utilizar o comando touch no arquivo main.cpp. Ele atualizará a data do arquivo e isso é equivalente a abrir o arquivo e salvar. Vou executar o make. Repare que somente main.cpp e o binário foram compilados. Agora, vou executar o binário gerado. Durante a execução, foi possível visualizar uma linha e a imagem. Meu código está funcionando e posso passar para a próxima etapa. O link para o repositório no GitLab está disponível na descrição do vídeo. Até o próximo!